E aí, galerinha, sejam bem-vindos a mais uma aula no canal Meu Quadrado, o nosso ponto de encontro, onde você vai encontrar conteúdos do ensino fundamental e do ensino médio, né, anos finais do ensino fundamental e ensino médio sobre história. E hoje nós estamos aqui para falar sobre o quarto bimestre do conteúdo de história para o nono ano do ensino fundamental. Antes de mais nada, deixa o seu like, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito e compartilha e faz o seu comentário, que você ajuda muito a gente a divulgar esse trabalho, certo? Sem mais delongas, vamos lá porque a gente tem muita coisa para falar hoje. Então, presta atenção aí, eu já devo ter desaparecido da sua tela e você já tem a primeira imagem da nossa aula de hoje. A ditadura militar no Brasil, um período de transformações políticas e sociais. A ditadura militar no Brasil durou de 64 até 1985, um período marcado por profundas mudanças políticas, econômicas e sociais. Esse período teve início com o golpe militar que derrubou o presidente João Goulart e terminou com a eleição indireta de Tancredo Neves, marcando o retorno à democracia. Durante esses 21 anos, o país viveu sob um regime autoritário, caracterizado por atos institucionais, censura, repressão política e um controverso milagre econômico. Vamos ver juntos, então, o que foi esse período de governo militar no Brasil? Bora lá! Golpe militar de 64 e os atos institucionais. O golpe militar. Ao se instaurar o golpe militar que derrubou João Goulart do poder em 1964, uma junta militar composta por chefes das três armas, ou seja, Exército, Marinha e Aeronáutica, iniciaram um processo de transição que culminou com a indicação do general Castelo Branco para a presidência da República. Logo em seguida, foram criados os atos jurídicos autoritários chamados de atos institucionais. O governo militar iniciou uma série de instrumentos jurídicos autoritários conhecidos como atos institucionais, que tinham por objetivo manter a oposição sob controle, extinguir o pluripartidarismo e eliminar o Estado de Direito, ou seja, o poder passou completamente à mão dos militares e criou-se apenas dois partidos no Brasil, a Arena e o MDB. O MDB de oposição ao governo militar, uma oposição controlada, e a Arena como sendo o partido do governo. E aí nós temos o chamado AI-5, Ato Institucional número 5, promulgado em 1968, que é talvez o mais famoso ou o mais importante dos atos institucionais dos governos militares. O AI-5 dava ao presidente da República o poder de fechar o Congresso Nacional e as Assembleias Legislativas e também suspendia o habeas corpus por crimes políticos e outras medidas autoritárias. Daqui a pouquinho a gente vai falar mais sobre o AI-5. O AI-5 e seu impacto na sociedade brasileira. Então vamos lá. Poderes extraordinários. O AI-5 dava ao presidente da República o poder de fechar o Congresso Nacional e as Assembleias Legislativas, ou seja, o presidente podia simplesmente mandar os deputados embora para casa, acabou, não tem mais deputado, não tem mais senador. Também podia fazer isso com os deputados estaduais, podia mandar todo mundo embora para casa e governar sozinho. Suspensão de direitos, o AI-5 também suspendia o habeas corpus por crimes políticos, ou seja, o habeas corpus era aquele pedido, né, que o advogado faz ao juiz e o juiz concede então o habeas corpus, ou seja, concede liberdade para aquela pessoa que está presa ali sem justificativa. Além disso, o AI-5 implementava outras medidas autoritárias, consolidando o poder do regime militar. Né? E o AI-5 foi tão importante, mas tão importante, que ainda hoje você tem uma grande procura nas redes sociais aí, pelo AI-5, pessoas pesquisando ainda hoje o que foi o AI-5, tamanha importância que ele teve, né, naquele período da ditadura militar. Nesse ano de 2024, nós temos então os 60 anos do golpe militar, né, vamos dizer assim, entre aspas, o aniversário do golpe. Tá? O regime, que permaneceu por mais de 20 anos, não permitindo eleições livres para presidente e controlando muito de perto os sindicatos, movimentos sociais e outros grupos que questionavam a falta de democracia e a truculência do regime por meio dos aparatos de repressão. E nós tivemos, então, ao final desses 20 anos, o penúltimo presidente do período militar, o general Ernesto Geisel,
que foi quem deu início ao processo de abertura, né, ou seja, de reabertura do Brasil à democracia. O general Ernesto Geisel, que disse que começava um processo de abertura lenta, gradual e segura. Né? O que ele entendia? Que o Brasil, se voltasse rapidamente para a democracia, corria o risco de ser governado pelos comunistas, que era o que no fim os militares diziam querer evitar. Vamos falar um pouquinho sobre a cultura no período do governo militar. Nós tivemos movimentos culturais muito importantes nesse período. Nós tivemos ali a Aquarela do Brasil, por Ari Barroso, né? Que foi um retrato ufanista desenhado por Ari Barroso, né? Que foi transformada em bossa nova por João Gilberto, e aí ganhou um caráter mais intimista, mais carinhoso, né? E nesse mesmo período, Caetano Veloso compôs a Tropicália, uma canção que já nasceu com a vocação de manifesto inaugural do movimento tropicalista. Então, uma tarefinha para você aí após o nosso vídeo, coloca aí no YouTube Tropicália de Caetano Veloso e ouve a música, e coloca também a Aquarela do Brasil aí para você ouvir e ver as diferenças entre uma música e outra. Uma bossa nova, a outra uma tropicália. E é fácil você constatar, né? Diferentemente da bossa nova, que é aquela maneira cool de interpretar as canções, né, que foram criadas sob princípios rítmicos e harmônicos bem definidos, a tropicália não é um estilo, né, não é um gênero musical propriamente. Ela vai ser muito mais um movimento cultural, né? A Tropicália é um movimento cultural brasileiro da segunda metade da década de 60. Foi uma atitude de intervenção bastante crítica e criativa frente à cultura brasileira e ao contexto social e político da época. Tropicália que ficou aí caracterizada nas pessoas do Caetano Veloso e do Gilberto Gil. Tá? Uma coisa muito importante do período militar e que ajudou os militares também a permanecer no poder por tanto tempo foi o chamado milagre econômico. Né? O crescimento econômico do Brasil durante o período do general Médici no poder ajudou muito na manutenção do poder do governo dos militares. O desenvolvimento e crescimento econômico advindos da estabilização da economia contribuíram para a estabilidade governamental. O governo Médici entrou para a história como o período em que se registraram os maiores índices de desenvolvimento e crescimento econômico do país até hoje. Até hoje o Brasil nunca cresceu tanto como cresceu durante o governo Médici. Claro, havia uma conjuntura internacional que possibilitava esse crescimento. E aí o Brasil abriu as portas para o investimento internacional, né? E o Brasil cresceu muito. O problema é que cresceu de forma desordenada. Vamos lembrar que nós falamos em sala de aula do ministro da Economia da época, que era um civil, não era um militar, que era o Delfim Neto. Lembra que a gente até fala em sala de aula que talvez o termo ditadura militar não seja o mais adequado, talvez seria o termo ditadura civil-militar, já que nós tínhamos vários civis compondo o governo. Os militares nunca permitiram que um civil chegasse ao poder, mas eles tinham vários civis ali compondo o governo. E o ministro da Economia, nesse período do Médici, era um civil chamado Delfim Neto. E ele dizia que era preciso primeiro crescer o bolo para depois dividir o bolo. O problema é que esse bolo cresceu demais, nunca foi dividido, e chegou um ponto que o bolo quase explodiu na cara dos próprios militares, porque a economia brasileira chegou ao caos, principalmente depois do fim do governo. O custo social e econômico para o país foi altíssimo. A brutal concentração de renda impediu que as camadas populares melhorassem sua condição de vida. As desigualdades sociais e a pobreza aumentaram muito durante o período militar, certo? Então, quem era rico ficou muito rico, né? E a desigualdade social, o abismo social entre as camadas mais pobres e as mais ricas da sociedade se tornou algo realmente assustador. Esse período foi caracterizado pelas grandes obras, né? O período do governo Médici, nós tivemos a Itaipu, nós tivemos a Ponte Rio-Niterói, e talvez a grande representação desse período seja a rodovia Transamazônica. Uma obra grandiosa que não acabou até hoje, que até hoje ela está inacabada. Ela foi criada durante o governo do presidente Emílio Rastazu Médici,
Essa rodovia compõe o quadro de obras inacabadas do Brasil devido às suas proporções enormes realizadas durante o período da ditadura militar. Ela foi planejada para integrar melhor o norte brasileiro com o resto do país, mas ela não foi pavimentada e talvez nunca seja, porque realmente é muito difícil de pavimentar aquele trecho ali, porque é um solo muito complicado, né, ele é instável demais, então é difícil de pavimentar. O trânsito então se torna impraticável na época das chuvas, né, na região, que fica entre outubro e março. Então fica ali o símbolo, né, da grandiosidade das obras da ditadura militar, mas que nem todas foram terminadas, e aí a rodovia transamazônica não foi terminada até os dias de hoje. Governo de Ernesto Geisel, penúltimo governo militar. Durante o governo dele ocorreu no Brasil que foram descobertas diversas políticas e mudanças significativas. Né? Ele governou de 74 até 79. Foi no período dele que inicia-se a abertura política. Né? Essa abertura política vai ficar conhecida como distensão e buscava gradualmente democratizar o país e reduzir a censura. Então ele vai, vamos dizer assim, suavizando a repressão do governo militar. E ele estabelece então a chamada abertura lenta, gradual e segura. E essa política de abertura marcou o início de uma transição gradual do regime militar para a democracia. E ele deixa em seu lugar então o presidente João Batista Figueiredo, e vai ser o presidente da chamada Lei da Anistia. Ele é o último general presidente do Brasil. Ele vai governar de 79 até 85. Ele é que vai determinar o retorno dos exilados, né, daqueles que saíram do Brasil por causa da perseguição da ditadura militar. Temos figuras da política muito importantes que retornam nesse período: Leonel Brizola, Fernando Henrique Cardoso, José Serra, o Caetano Veloso, né, volta nesse período também. E todos esses exilados voltam por ocasião da Lei da Anistia. Temos então perdão para crimes políticos, certo? Então, crimes políticos cometidos durante o governo militar são perdoados pela Lei da Anistia, tanto de governistas quanto principalmente de opositores. Não vai ser permitida a abertura dos arquivos da ditadura militar. Tá? Esses arquivos ficarão em sigilo. Temos o restabelecimento do pluripartidarismo, ou seja, a Arena e o MDB vão se desmembrar em vários outros partidos, muitos deles que estão aí até hoje. E os militares envolvidos em repressão vão ser livrados pela justiça, né? Então vão ser todos anistiados também durante esse período. Vamos ter o movimento Diretas Já. Tá? O Diretas Já foi um movimento político de cunho popular que teve como objetivo a retomada das eleições diretas ao cargo de presidente da República no Brasil. O movimento começou em maio de 83 e foi até 1984, tendo mobilizado milhões de pessoas em comícios e passeatas. Muitos famosos participaram desses comícios das Diretas Já. Tá? Era um movimento que realmente levava muita gente para as ruas. Tá? Desde narradores esportivos até atores e cantores, muita gente participou desse movimento pedindo eleições diretas já em 1985. No dia 25 de abril de 1984, a emenda constitucional das eleições diretas foi colocada em votação, porém, para a desilusão do povo brasileiro, ela não foi aprovada. Então, em 15 de janeiro de 85, nós tivemos eleições indiretas. O que são eleições indiretas? Os deputados votaram para presidente. Quem disputou a presidência foi Tancredo Neves pelo MDB e Paulo Maluf pela Arena. Né? Ainda existia aí o bipartidarismo. E esses dois disputaram ali a eleição, né? Vamos dizer assim que já havia o pluripartidarismo nessa época, mas os caras que disputaram a presidência era o Tancredo Neves do MDB, né, que passou a ser PMDB, e o Paulo Maluf, que era da antiga Arena, né, já estava ali no chamado PDS, mas era da antiga Arena. Então você teve, na verdade, ali os militares contra os oposicionistas. Né, então
como se fosse ali o último suspiro do bipartidarismo no Brasil. Tá? E Tancredo Neves acaba sendo eleito, então, presidente do Brasil em 1985. Ele é eleito, mas não toma posse. Quem vai tomar posse no lugar dele é o vice José Sarney. Tá? Então, é uma tragédia que acomete o Brasil, porque ele não toma posse, ele morre antes de tomar posse. Então, o primeiro presidente eleito depois do governo militar, o primeiro civil a tomar posse, não é o presidente eleito, mas é o vice. Então, o Brasil e as curiosidades históricas, as coisas que parece que só acontecem realmente no Brasil. A ditadura militar e a transição para a democracia, com a eleição de Tancredo Neves em 15 de janeiro de 1985, ocorreram então as eleições indiretas. Ele foi eleito primeiro presidente civil após o regime de ditadura militar. Nós temos então o fim do regime militar. A eleição do Tancredo Neves marca o fim dos 21 anos da ditadura militar no Brasil. Apesar de não aprovação das eleições diretas, a eleição de um presidente civil representou um passo significativo na transição do país para a democracia. Vamos lembrar que no período militar também haviam eleições indiretas. Mas eram eleições indiretas, vamos falar a verdade, né, meio que de carta marcada. Porque nunca o candidato civil ganhava, sempre quem ganhava o candidato militar. E esse candidato militar, mesmo que ele tivesse um vice civil, como foi, por exemplo, no caso do presidente Costa e Silva. O presidente Costa e Silva era militar, o vice dele era civil. Quando Costa e Silva morreu, o que devia acontecer? O vice assumir. Mas como o vice era civil, o que aconteceu? Uma junta militar assumiu o poder e convocou novas eleições. Então, era meio que carta marcada o negócio. Então, a eleição indireta para presidente com a vitória de um civil marca realmente uma transição. Opa, realmente é para valer. Acabou a ditadura militar e nós vamos voltar a ter uma democracia no Brasil. O fim da ditadura militar deixa um legado extremamente complexo, vários desafios políticos, desafios econômicos e sociais, que o Brasil continuaria a enfrentar pelos anos seguintes. E chegamos então ao fim da nossa aula. Então, caneta e papel na mão, tópicos aí que você anotou, né? Ouça de novo, assista de novo essa aula, ela é extremamente importante para você. Não perca tempo. Estamos aí no final do ano, é para fechar com chave de ouro. Aproveita bem essa aula, volta lá para o seu livro, vê o que você consegue retirar ali, porque é só para fechar com chave de ouro. É terminar e correr para o abraço. Valeu, gente. Que Deus abençoe vocês e lembrem-se, quem conhece a história está muito melhor preparado para enfrentar os desafios do futuro. Um forte abraço e até o ensino médio, né? 9º ano, acabou o ensino fundamental. Deus abençoe vocês. Até mais.